Nutri! Esse vídeo é especialmente para você. Eu separei as 5 melhores dicas para vocês que começaram a atuar agora ou que já atuam no mercado de trabalho e querem se posicionar de maneira mais interessante, ou estudante de nutrição que já está próximo de formar, enfim. Então essas são as 5 dicas de como melhorar o seu trabalho como nutricionista, tá? E a primeira é uma coisa que eu demorei um certo tempo para aprender. Então a gente aprende muita coisa na faculdade, né? Então quando a gente forma e tal, a gente tem uma ansiedade em sair mostrando para o paciente tudo que sabe, mostrando para o paciente o tanto de conhecimento que você tem, que não deve ser pouco. E isso, às vezes, faz com que você tenha um erro que é muito básico, de você lotar a cabeça do paciente, do cliente, não sei como é que você chama a pessoa que você atende, de informação. Então, controle a ansiedade. Então, você não precisa passar tudo que você sabe em uma única consulta, em um único momento, porque aquela pessoa, ela não vai conseguir absorver tudo aquilo que você está falando em um momento só. E é muito engraçado falar disso, porque assim, logo que eu formei, minhas consultas demoravam umas 2 horas e meia, porque eu queria explicar tudo para o paciente, desde como ler rótulos, até como combinar os alimentos, até o que fazer numa exceção. Eu queria explicar tudo, eu queria dar uma aula para o paciente sai assim, meu Deus, meu zonzo, de tanta coisa que eu queria explicar, de tanta coisa que eu queria mudar. E isso, pessoal, não dá certo. Por experiência própria, não dá certo. Eu demorei um certo tempo a entender que tentar mudar a pessoa de um momento só não dá certo, gera ansiedade. Toda vez que você acha que você tem muita coisa para fazer, você tende a não fazer nada. Então hoje, no consultório, a minha conduta é muito mais de respeitar o tempo de cada pessoa. Tem pessoa que já faz muita coisa certa e que aí você pode realmente ir refinando as coisas que ela está fazendo de errado, da forma com que ela vai ter mais resultado. Agora, se a pessoa faz tudo errado, lembre-se como é difícil mudar. Eu não sei se você tentou mudar a sua alimentação, se você sempre comia bem, se você sempre comeu bem. Eu comia muito mal. Então eu sempre tento lembrar de como eu era. Eu era aquela pessoa que comia cachorro quente, eu era a pessoa que comia pastel, eu era aquela pessoa que às vezes deixava de almoçar para comer um churros. Então eu sei o quanto foi difícil de mudar e eu sei o quanto tempo eu levei para mudar. Então tente passar isso pro paciente, que assim, ele acumulou aquele peso todo em muitos anos, às vezes décadas, e que não vai ser em um mês que tudo vai mudar. Então respeite o ritmo dele. Se ele tiver muita pressa, primeiro você tenta explicar para ele que às vezes a pressa não dá certo, que às vezes a pessoa vai com muita, meu Deus, vai com muita sede ao pote, acaba tropeçando e sendo uma péssima estratégia isso. E você vai tentando seguir o ritmo dele, controlando a sua ansiedade em mudar tudo de uma vez só. Então essa foi a primeira dica, controle a ansiedade. E a segunda dica é: tenha um posicionamento claro e firme daquilo que você acredita. Eu me lembro que quando eu formei, eu comecei a atender e eu comecei a ter a minha visão sobre a nutrição, a minha visão sobre como eu me identificava de trabalhar, enfim. E aí, logo depois, veio o boom da moda paleo, né? Veio assim, foi logo quando tava começando e surgiam e tal. E aí muita gente me perguntava: você atende paleo? Você atende metodologia paleo? E essa é uma coisa importante, gente. Seja firme naquilo, mesmo que você perca um paciente, porque é muito melhor que a pessoa que está ali na sua frente, ela não está atrás de uma metodologia, ela está atrás de mudar, ela está atrás do que você tem para ensinar para ela. Então, na época que eu mais precisava de paciente, eu neguei alguns pacientes, porque eles não estavam atrás de mim, eles estavam atrás de alguém para seguir uma metodologia que eu não acreditava, que não era uma metodologia que eu me identificava. Então, o que eu me identifico é que a dieta ela tem que se adequar para aquela pessoa que está na minha frente, independente de que nome que vai ser essa dieta. Então, eu acho que as pessoas elas precisam ser respeitadas e cada pessoa ela vai se identificar com um tipo de alimentação. Às vezes eu falo que eu não me identifico com a metodologia paleo, fica parecendo que eu demonizo as coisas, que eu demonizo a gordura. Não tem nada a ver. Eu sempre esclareço que a gordura não é esse pecado todo que as pessoas falam, eu sempre esclareço os mitos, apenas eu trato cada pessoa como única, porque a partir do momento que você dá um nome de uma dieta, meu Deus, trabalho com a dieta tal, você perde a individualidade de quem você é.
Quem você é para estar ali ensinando aquela pessoa? Então eu sempre falo que eu nunca, por mais que eu cresça, por mais que, enfim, que eu fique ainda mais conhecida, eu jamais vou criar uma metodologia Jéssica Ribeiro de nutrição. Aí você segue a dieta Jéssica Ribeiro, porque isso não existe. Porque isso não existe, isso é muito prepotente você tentar passar uma coisa, uma dieta sua, uma coisa que você faz para todo mundo. Porque as pessoas são diferentes, elas acordam em horários diferentes, elas dormem em horário diferente, elas trabalham com coisas diferentes, o dia delas tem diferentes gastos energéticos, né? Então, não tratar todo mundo da mesma forma é importante. Ter um posicionamento claro frente àquilo que você acredita, mesmo que isso represente num curto prazo perder paciente. Acredite, você não está perdendo paciente, você está selecionando o seu público. Hoje é maravilhoso eu atender pessoas que sabem o que vão encontrar no consultório. Elas sabem o que elas querem, elas estão ali porque elas querem mudar. E elas sabem que eu não vendo milagre, elas sabem que eu não vendo que você vai perder X quilos em tanto tempo, elas sabem que eu respeito a posição da pessoa que está ali na minha frente, e isso me fez crescer muito, mesmo que não tenha sido no curto prazo, mas a longo prazo vale muito a pena. Seja claro e firme com o que você acredita. Essa é a minha segunda dica. E a terceira dica é que é muito diferente você ser claro e firme no que você acredita para você ser engessado ali, meu Deus, eu não posso mudar de opinião. Não, gente, eu mudo de opinião o tempo inteiro. Inclusive, se você está me acompanhando logo depois que esse vídeo foi lançado, eu acabei de lançar um curso Nutrição Sem Prescrição, e esse curso está me ensinando tanto sobre tantas coisas. Eu estou repensando tanto a minha própria maneira de trabalhar, sobre o que de fato eu quero, como que eu quero trabalhar, qual é a melhor maneira de mudar as pessoas, enfim. Então eu mudo o tempo inteiro e eu não tenho vergonha de assumir isso. Pelo contrário, eu acho que você assumir que você mudou o seu posicionamento é uma coisa de muita integridade e de muita coragem, viu? Porque olha, quando eu formei, eu passava várias coisas que hoje eu falo que não são alimentos saudáveis. Por quê? Porque eu estudei, porque eu vi que aditivos alimentares não são boa ideia. Não é uma boa ideia você passar aditivos alimentares para as pessoas já comem demais. O que você precisa é ir no caminho inverso, limpar o paladar da pessoa, mostrar para ela o tanto de alimento saudável que existe e fazer com que ela se identifique com a comida saudável e aprenda a redescobrir um universo de alimentos que ela não conhecia. Então não é feio mudar de opinião, não é feio mudar de ideia. Então você tem que ser claro, sim, você tem que defender o que você acredita, sim, mas esteja aberto para conhecer o novo, para estudar, para saber se o que você fala é realmente o que de fato a ciência está mostrando, se não tem coisas que podem ser feitas de outra maneira. Então assim, mudar é necessário, sim, e assumir que mudou também é parte do processo. Então não tenha vergonha. Se você algum dia passou polenguinho para os seus pacientes e hoje você aprendeu que polenguinho não é uma coisa saudável, que não é a melhor coisa para você passar para os pacientes, que ótimo! Isso é muito legal. Isso é sinal que você evoluiu. Isso é sinal de que você mudou de posicionamento, que você aprendeu um pouquinho mais sobre a ciência da nutrição e que você agora está melhor. Você é um profissional mais lapidado. Isso é fantástico. Isso não é vergonhoso, não. E nesse processo de mudar de opinião, né? Nesse processo de mudar de ideia, de aprender mais, de estudar mais, é possível que você faça cursos, vá para congresso, faça cursos, e isso, gente, é muito legal. Então a minha terceira dica é: se atualize, né? Se atualize, vá de fato para congressos, vá de fato para cursos, faça cursos, procure suas referências na nutrição. Quem são suas referências? Procure referências. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa privilegiada, que as minhas referências, as pessoas que eu mais admiro dentro da nutrição, são pessoas que trabalham perto de mim, são pessoas que são meus amigos, são pessoas que eu tenho contato próximo, que é o João Paim e a Carol Sartori. Então eu realmente me considero uma pessoa iluminada, porque as pessoas que eu mais admiro são pessoas que eu tenho um contato muito próximo. Então, procure quem são os seus admiradores, quem são as pessoas que você se espelha, quem são as pessoas que você de fato admira, que você quer ser próximo do que aquela pessoa é. Isso não tem nada a ver com imitar, né? Não tem nada a ver com imitar, com que você perder quem você é. Mas quando você tem seus referenciais, as pessoas que você admira, fica mais fácil você ter suas referências. Mas uma coisa que eu acho muito importante é, apesar de eu falar que ir para congresso, fazer cursos é
é fundamental na arte de você se lapidar, de você ser um profissional melhor. Não deixe o seu cérebro em casa, tá? Leve o seu cérebro para os congressos. Então, quando você estiver lá e alguém falar algo super inovador, pode ser até eu, tá, gente? Eu, o João, a Carol, que são pessoas que eu confio bastante. Toda vez que eles me falam algo que eu nunca ouvi falar, eu pego aquela informação com carinho, porque são pessoas que me passam credibilidade, mas eu vou procurar saber. Então eu vou lá estudar para saber se aquilo que eu tô ouvindo é de fato a verdade absoluta sobre aquele assunto. Então façam isso. Toda vez que você for num congresso, que alguém falar, meu Deus, tal coisa, tal alimento faz muito mal, pegue aquela informação, anote. Chega em casa e vá procurar. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque muita gente vai para congressos e sai repetindo as coisas que escutam, sem nem parar para pensar se aquilo faz sentido. E isso faz com que você largue o seu cérebro lá e você fique como se você fosse robôs que seguem a linha de tal pessoa. E, gente, eu acho isso tão triste. Eu acho triste de verdade. Porque a nutrição é uma ciência tão bonita para você sair reproduzindo o que você escuta, sem que você pare para pensar, pare para estudar se aquilo de fato tem embasamento. Ou se aquela pessoa ela só está querendo crescer em cima de polemizar, em cima de problematizar coisas, enfim, em ser o guru que tem uma tecnologia revolucionária para mudar. Então, pessoal, sejam críticos. Essa é uma parte importante. Sejam críticos em relação àquilo que vocês escutam, seja lá de quem for. Pode ser a pessoa com mais referência possível para você, mas sejam críticos. Pare para pensar se aquilo que aquela pessoa está falando faz sentido. Vai estudar sobre aquele tema para que você tenha um posicionamento melhor sobre aquele assunto. Tenha o seu posicionamento. Não há problema em mudar, já falei sobre isso. Não tem problema você mudar de ideia porque você estudou e você aprendeu. E às vezes foi aquela pessoa que te deu um norte. Nossa, isso aqui realmente... ela tá falando, eu vou estudar, poxa, realmente não é legal, vamos mudar aqui de ideia, vamos ter um novo direcionamento sobre esse assunto, mas estude, tenha a sua visão, tenha a sua personalidade, deixe as coisas com a sua cara. E por último, tem um outro tema que as pessoas sempre me pedem para falar sobre, né? Sobre rede social, como eu cresci em rede social, como que cresce em rede social, como é que funciona isso aí. Bom, gente, rede social realmente é uma vitrine muito boa. É uma vitrine que faz com que você apareça para muito mais pessoas do que aquela propaganda boca a boca dos pacientes. Então eu cresci muito, né? Desde que eu formei até hoje, mas principalmente duas vertentes, né? Acho que, sei lá, 50-50 ou 40 boca a boca e 60 rede social, mas a propaganda boca a boca, ela foi muito forte para mim, então eu atendi um paciente, esse paciente saía propagando para um, para outro e eu acabei crescendo bastante por causa disso, principalmente no início. Então no início eu cresci demais por propaganda boca a boca e a rede social, ela veio agregando e me mostrando uma vitrine para pessoas que talvez não tivesse acesso àquele grupo de pessoas que fizeram propaganda boca a boca. Então, a minha dica para você que quer crescer em rede social é, antes de você pensar em atrair pacientes, pense em gerar valor para aquelas pessoas. Pense em como você pode ajudar pessoas que você não conhece. Hoje eu tenho várias pessoas que me seguem, que eu sei que nunca vão comprar meus livros, que nunca vão fazer meus cursos e que, sei lá, que nunca vão fazer uma consulta comigo, mas que eu gero valor para ela, que escutar um vídeo meu, que ler um texto meu, que ver uma receita minha, receber um e-mail meu, faz com que o dia dela melhore, faz com que a alimentação dela melhore. E, gente, é muito bom, é muito bom. Isso casa bastante com o que eu falei no outro vídeo, que é você não ver o dinheiro na frente das coisas, né? Então, a primeira coisa para você crescer em rede social é pense em ajudar as pessoas. Eu vejo muita gente se perdendo nas redes sociais porque fala alguma coisa bem superficial, fala assim, importância das fibras. As fibras são super importantes porque ajudam no funcionamento intestinal e tal. Para saber quais são as melhores fontes e como incluir nas suas alimentações, consulte um nutricionista. Gente, você não falou nada. Você não falou nada. Se a pessoa for no Google, ela é capaz de ter uma informação mais completa do que aquela que você passou. Porque às vezes as pessoas têm a falsa ideia de que se você gerar conteúdo, se você explicar tudo direitinho, se você ensinar as pessoas, você não vai ter paciente. Isso é um erro muito grave. Quanto mais valor você gera,
mais aquela pessoa vê o tanto que, nossa, se ela tá dando esse conteúdo aqui de graça, então imagina como não deve ser uma consulta dela. Então imagina a transformação que ela não pode gerar na sua vida. Eu tenho um paciente que perdeu 10 quilos seguindo as minhas dicas e que depois marcou uma consulta comigo. Então assim, antes de você pensar em números, pense em ajudar as pessoas. Se você puder, hoje em dia eu realmente não consigo mais, mas quando eu tinha um Instagram menor, um Facebook menor, eu respondia quase todo mundo que me perguntava, porque o número era menor de pessoas, né? Então assim, dê atenção para aquelas pessoas, as pessoas são muito carentes. Então gere valor, ajude aquelas pessoas e ajude genuinamente, porque quando você ajuda aquelas pessoas, quando você passa informação completa para aquelas pessoas, você fala, olha que legal, a importância de continuar com o mesmo exemplo, né, para ficar mais claro. A importância das fibras, as fibras são muito importantes porque retardam. E por que isso é importante? Fala assim na língua das pessoas, porque quando você absorve mais lentamente, você fica mais saciado e tal. Isso é importante para quem quer emagrecer. Então os alimentos que são fonte de fibras são esses. Como é que você inclui isso? Atenção, cuidado. Olha, não vai encher de fibra demais e beber água de menos, porque isso pode não ser legal. Então assim, dê uma informação completa, certo? Gere valor, porque a pessoa que lê aquilo ali, mesmo que ela não marque uma consulta com você, ela marca um amigo, e às vezes o amigo marca uma consulta com você. Então, antes de você pensar em números, antes de você pensar em, meu Deus, aquele ali paciente que vai ficar, que vai marcar, pense em como que você pode ajudar as pessoas. A partir do momento que você estiver ajudando muitas pessoas, tenha certeza que seu consultório lota. Tenha certeza que quanto mais pessoas de graça você ajuda, quanto mais pessoas você leva, que a nutrição é simples, que a nutrição é bonita, que você pode ajudar muitas pessoas, mais o seu consultório lota e menos você vê o dinheiro na frente das coisas, porque passa a não fazer sentido ver o dinheiro na frente das coisas, porque você já tem dinheiro, porque o seu consultório já é lotado, e aí você não para de gerar valor, porque você passa a curtir gerar valor. Eu adoro gerar valor. E no início, eu não via tanto assim, né? No início eu tinha realmente aquela questão de paciente e tal, e com o tempo eu comecei a ver, comecei a curtir cada vez mais o processo, e hoje é maravilhoso quando eu recebo e-mails emocionantes de que, nossa, eu mudei minha vida por sua causa, eu parei de comer açúcar por sua causa. Gente que eu nunca fui no meu consultório, que talvez nunca vá. Então, não veja as pessoas como um número, porque elas não são números. Dê conteúdo, dê o seu melhor para as pessoas. E não tenha medo de que se você der o seu melhor, as pessoas não vão te procurar, porque procuram. Quanto mais você dá o seu melhor para aquelas pessoas, mais elas retribuem. E a retribuição é marcar uma consulta com você, é indicar um amigo para você, enfim. Ela chega de inúmeras formas. E você vai ver como vale a pena ajudar, e ajudar genuinamente mesmo. Ajudar sem você olhar números, sem olhar dinheiro, sem olhar nada em troca. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas. Realmente eu selecionei as 5 coisas que eu acho fundamental para quem está começando agora, ou para quem já tem um posicionamento no mercado, ou para quem ainda vai começar a ser um bom profissional, se destacar dentro da área e ser cada vez melhor. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não está na minha lista VIP para nutricionista, se cadastra em algum lugar desse vídeo aqui, porque depende se você está vendo no YouTube. Se você está vendo no YouTube, é embaixo. Se está vendo no Facebook, é do lado. Então depende de onde você está vendo. Você clica nesse link, é super fácil, você coloca lá o seu nome, o seu e-mail. Preste atenção se o seu e-mail está digitado corretinho, se a primeira letra não está maiúscula, se não tem um espaço ali depois do e-mail. Corrija tudo direitinho. Assim que você confirmar, veja se você recebeu o e-mail, se não está no spam, se não está na caixa de promoções. E assim que você vê esse e-mail, você confirma que você de fato, você não está ali por acaso, que você quer receber os meus materiais, que sempre que eu puder eu vou estar enviando dicas para vocês, tá bom? Um beijão e eu espero que vocês consigam ser instrumento de mudança na vida de muita gente. Tchau, tchau!